Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, também do nosso canal Biomédico, onde você pode assistir esse programa e todos os outros, e também o nosso portal www.biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre as 5 leis biológicas e a saúde. E você conhece a medicina germânica? Conhece as 5 leis biológicas? Para isso estamos aqui com o nosso amigo, fisioterapeuta, osteopata, especialista justamente na medicina germânica, nas 5 leis biológicas, Dr. Alan Bors. Ele trabalha na Cliniosteo, em Londrina, no Paraná, e também tem uma vasta experiência no atendimento em fisioterapia, em osteopatia, atua em diversos cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, em fisioterapia, em osteopatia. E para isso vamos divulgar aqui várias vezes, telefone, e-mail, se você tiver algumas dúvidas, ok? Doutor, hoje então falando sobre as 5 leis biológicas, esse programa muito interessante, muitas curiosidades aí a serem descobertas e principalmente serem resolvidas. E mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Dr. Alan Bors, a gente começa o nosso programa já perguntando, é claro, sobre as 5 leis biológicas. O que são as 5 leis biológicas? Bom, as 5 leis biológicas, ela foi descrita, pela primeira vez pelo médico alemão, Dr. Hammer, onde ele determinou como que as doenças, as chamadas doenças, vão se desenvolver de acordo com essas 5 leis. Então, a primeira lei biológica, ela é determinada a partir do momento que acontece um choque biológico. O Dr. Hammer definiu um choque biológico como um evento inesperado. A partir desse momento, nós vamos ter a manifestação desses programas em 3 níveis: o nível psíquico, o cerebral e no órgão específico, de acordo com o sentimento que foi gerado no momento do evento. A segunda lei biológica, ela é a lei das 2 fases, onde todo programa biológico ele vai ter a sua fase ativa, onde nós vamos ter um aumento da manifestação no nível psíquico, é o momento em que o indivíduo está passando pelo problema, e sempre que ele encontra a solução, nós vamos ter o segundo momento, que nós vamos classificar como fase de cura ou reparação. A fase ativa, ela é predominantemente comandada pelo sistema nervoso autônomo simpático, é o sistema de luta ou fuga, é o nosso sistema de alerta. E a fase de cura vai ser comandada predominantemente pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então esses são os 2 momentos que nós vamos ter de qualquer programa biológico, desde que ocorra a solução. A terceira lei biológica, ela é o sistema ontogenético dos tecidos. Nessa lei, o Dr. Hammer dividiu as capas embriológicas que constituem o nosso corpo, separando o endoderma, o mesoderma antigo e novo e o ectoderma. Nós estudamos todas as células que vão constituir os sistemas do nosso corpo. A quarta lei biológica, ela é o sistema ontogenético dos micróbios. Nessa lei, o Dr. Hammer descreveu o papel dos micro-organismos, onde ele trouxe um conceito um pouco diferente do que a gente conhece através da medicina tradicional, que diz que os micro-organismos são a causa das doenças. Na quarta lei, o Dr. Hammer mostrou exatamente o contrário, que os micro-organismos, ao invés de serem os causadores, eles são responsáveis pelo processo de cura e reparação do corpo. Então isso é estudado na quarta lei biológica. E a última lei, que é a quinta lei, nós chamamos de quinta essência, é onde nós vamos estudar o significado de cada uma das doenças, onde o Dr. Hammer determinou que toda chamada enfermidade, ela faz parte de um programa especial biológico que tem o grande objetivo de manter a sobrevivência e a evolução das espécies, onde ele mostrou que nada é esse conceito de benigno e maligno, bom e ruim, Então ele mostrou que todos os processos, eles têm o seu papel e sempre estão coerentes com as necessidades da natureza. Então essas são as 5 leis biológicas que constituem esse conceito. Dr. Alan, a partir do momento que as pessoas já sabem o que são as 5 leis biológicas, como isso foi descoberto? Quem descobriu essas 5 leis biológicas? Bom, toda a origem das 5 leis biológicas, ela aconteceu a partir de um trauma na vida do Dr. Hammer, Em 1978, seu filho Dirk estava descansando num barco que estava ancorado, e um príncipe italiano deu um tiro e acertou
né, no filho do Dr. Hammer que estava dormindo no barco. Então o Dr. Hammer recebeu a notícia de que seu filho havia sido baleado, mas o menino não foi a óbito no primeiro momento. O Dr. Hammer ainda tentou salvar, o menino foi hospitalizado, mas um tempo depois ele veio a falecer. Depois do fato do filho ter sido baleado, passaram alguns meses e ele acabou indo a óbito, né? Então o filho foi a óbito, né? Meses depois, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer testicular. E ele, que se considerava saudável como médico, sempre fazia exames, ao se ver com o câncer, isso chamou muita atenção dele. E foi aí que ele fez a primeira associação. Ele pensou que talvez esse câncer pudesse ter relação com o evento da morte do filho. E foi a partir daí que surgem, né, os estudos do Dr. Hammer na década de 80. Segundo relatos, né, a esposa do Dr. Hammer também desenvolveu um câncer na mama. E é muito interessante, e isso é bacana a gente discutir e mostrar que o processo é sempre individual, né? Que muitas vezes a gente quer tentar ajudar alguém, mas é sempre a pessoa que pode ser ajudada. E o Dr. Hammer conseguiu obter a cura, todo o processo de reparação do tecido e se manteve vivo, e isso não aconteceu com a sua esposa. Ela não conseguiu superar a história do trauma, mesmo sendo médica e tendo toda essa compreensão. Doutor Alain, a gente dentro do programa gosta bastante de esclarecer, porque o nosso público ele é contemplado por universitários, por médicos, biomédicos, farmacêuticos, por pessoas donas de casa. Então, o que é a DHS? O que caracteriza essa DHS? O DHS foi uma homenagem que o Dr. Hammer fez ao seu filho, que se chamava Dirk. Então, quando ele associou o evento, né, o trauma inesperado que ele viveu, ele chamou esse trauma, esse evento, que nós chamamos de choque biológico, ele deu o nome de DHS, que se chama, né, a definição seria Dirk-Hammer Syndrome, né, a síndrome do Dirk-Hammer. Existem diferenças dentro das doenças, desde a manifestação até mesmo com a cura? Quais essas diferenças? Então, toda chamada doença, né, que nós vamos classificar como um programa biológico, esse é o termo que a gente vai utilizar, ele tem início a partir de um choque biológico, que é esse evento inesperado. A partir desse evento inesperado, o organismo passa a trabalhar numa fisiologia que nós chamamos de fisiologia especial. Essa fisiologia ela vai ter dois momentos. A fase ativa, que vai ser comandada por uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. Neste momento, no nível psíquico, a pessoa fica totalmente perturbada, com pensamentos constantes a respeito do problema. E no nível orgânico, dependendo da capa embriológica afetada, nós vamos começar a ter as manifestações, tanto manifestações teciduais quanto sintomáticas, como por exemplo, eu posso ter desde um aumento da função de um órgão, como por exemplo uma glândula salivar que começa a produzir mais saliva, uma glândula tireoide que começa a produzir mais hormônio tireoidiano, um estômago que começa a produzir mais suco gástrico, até podendo chegar num quadro aonde, né, as células, para poder manter essa hiperfunção, é assim que a gente vai enxergar, elas começam a se dividir. E essa multiplicação, eu sempre faço uma relação com uma empresa que você tinha um número de funcionários, e agora essa empresa está tendo que trabalhar mais e você vai ter que aumentar o número de funcionários. E assim é o corpo. Esse aumento desse número de funcionários é a multiplicação celular, e isso foi classificado como câncer pela medicina. É o que nós chamamos de rótulo, né? O rótulo que a medicina deu para esse fenômeno. Então tudo isso pode acontecer na fase ativa. Além disso, uma outra capa embriológica pode não ter a multiplicação, que ela pode ter uma necrose, uma úlcera. Muitas vezes a gente escuta uma pessoa falar assim, eu estou com uma úlcera nervosa, né? Uma gastrite nervosa. Então são situações que vão acontecer na fase ativa. Quando o indivíduo encontra a solução do problema, né? Então a gente vai entender isso daí, aprofundando no conhecimento das leis biológicas, o significado de cada coisa. Então quando um paciente nos procura, a gente vai tentar interpretar aquilo para ele, e então ele consegue, por exemplo, encontrar a solução daquilo que estava ruim. Por exemplo, ele estava vivendo um medo, e o medo foi embora. Estava tendo uma dificuldade de digerir alguma coisa, e aí ele conseguiu digerir. E aí ele entende onde ele está. Ele entende aonde, e automaticamente, ao afastar aquilo que desencadeava a manifestação no psíquico, ele entra na fase de cura, que seria a segunda fase.
Essa segunda fase, chamada fase de reparação, ela vai ter momentos específicos também. A primeira parte é a fase inflamatória, é o momento onde o indivíduo pode sentir sintomas como dor, muitas vezes um aumento de temperatura corporal, alterações funcionais como uma diminuição da função de um órgão, por exemplo, uma falta de ar, uma digestão mais lenta. Então são todos sintomas que podem estar associados a esse primeiro momento da fase de cura. Depois nós temos um momento breve que a gente chama de crise epileptóide ou epicrise, e após isso o indivíduo entra na fase de cicatrização. Então esse já é um momento mais agradável, onde a pessoa já se sente melhor, até atingir de novo o funcionamento normal, que é o que nós vamos chamar de fisiologia normal. Então nós saímos da fisiologia normal, entramos nessa fisiologia especial, fase ativa, fase de cura, e após todo o processo biológico ser cumprido, nós voltamos para a normalidade, que seria a fisiologia normal. Então essas são sempre as duas fases de um programa biológico. Doutor Alain, a gente vai para um intervalo, mas antes do intervalo eu quero deixar uma deixa, né, e uma pergunta para que os nossos telespectadores já fiquem imaginando, pensando e buscando aí tudo que contempla essa resposta. O que é a frase? Eu quero que você explique essa frase para nós, por favor, onde a gente fala que a doença é a cura. O que significa isso? Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo Biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de Biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, eu estou terminando, concluindo Biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre as 5 leis biológicas. E você sabia que o sentimento pode gerar doença? Você sabia que muitas vezes você mesmo gerou tua doença? Não se apavore. O Dr. Alain Borges vai explicar isso para nós, como a gente pode controlar tudo isso e principalmente buscar essa cura. Doutor Alain, mais uma vez obrigado pela presença, pela participação. A gente deixou aqui uma pergunta antes do intervalo e eu vou repetir ela. Fale sobre essa fase, a doença é a cura. Eu quero que você explique para nós o que significa essa frase, a doença é a cura, por favor. Isso é muito interessante, né, Luiz? Muitas pessoas, quando nos procuram para poder, né, serem tratadas, quando elas chegam no consultório, falam assim, mas você já está se curando.
A pessoa fala, não, mas eu me sinto doente, eu estou doente. E é muito interessante que a maioria dos sintomas, quando a pessoa realmente se sente doente, a gente sabe que ela está iniciando um processo de cura. Por quê? É natural que durante a fase ativa, quando a pessoa está na luta, na sobrevivência, que ela não tenha sintomas maiores, porque ela precisa sobreviver àquilo. Quando tudo vai embora e ela entra naquele estado de relaxamento, agora o corpo vai querer curar. Então, nesse processo de cura, o mecanismo que o corpo tem é o quê? Primeiro, tentar colocar num repouso, num descanso, por isso atividade parasimpática. Então, como que o corpo vai fazer? Ele vai recrutar todo o nosso sistema curativo, dando processos inflamatórios, com a ação dos micro-organismos, alguns processos infecciosos, muitas vezes um aumento de temperatura corporal, a dor. Então, o paciente fala assim, agora eu estou me sentindo doente, porque imagina um paciente com febre, com dor, com uma pequena dificuldade respiratória, ele vai automaticamente procurar tratamento. E isso é justamente o momento que o corpo está encontrando o seu processo de restabelecimento da normalidade. Por isso que a gente diz, né, seu corpo está se curando. Então, quando eu me sinto doente, na verdade, na maioria das possibilidades, às vezes, né, você está tendo um processo de cura. Existe alguma idade mínima e máxima sobre quem pode ser atendido? A pessoa, a partir de que idade, quando criança, recém-nascido, enfim. Quem pode ser atendido? Existe uma idade mínima, máxima, sexo masculino, feminino? O que contempla tudo isso? Bom, todas as pessoas podem ser atendidas na ótica das 5 leis biológicas, tá? Desde que a pessoa tenha alguma manifestação, algum sintoma orgânico ou até mesmo um transtorno de comportamento, que é o que a gente aborda, né? Ele pode procurar conhecer um pouco mais a verdadeira origem do seu problema. E hoje nós podemos tratar, abordar, né, com esse conhecimento, desde um bebê até uma pessoa, um idoso, né? Hoje a gente tem a clareza, Luiz, que a maioria dos programas biológicos, eles começam na vida intrauterina. Então o bebê, quando ele nasce, ele já tem muitos programas biológicos que ao longo da vida serão resgatados. Eu até brinco, às vezes eu falo assim, né, que nós somos adultos buscando sempre no bebê e na infância um comportamento. Então, dessa forma, a gente pode conseguir trabalhar com qualquer tipo de público. Doutor Alain, as pessoas sempre perguntam, durante os mais diversos palestrantes e convidados que vêm aqui, sobre quem pode fazer parte de tudo isso. E principalmente, como você já citou aqui na pergunta anterior, se existe ainda uma contraindicação. Tem alguma contraindicação para poder ser atendido, conhecer a medicina germânica e as 5 leis biológicas? Não existe nenhuma contraindicação. O que existe é sempre cuidados, né, do profissional para tentar compreender melhor o paciente, a história do paciente e dessa forma poder ajustar o programa biológico, sentir com certo cuidado. Mas não existe nada que contraindique a utilização das 5 leis. Doutor Alain, a gente já agradece muito, aqui estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas ficou aqui uma dúvida da minha parte. A gente falou bastante de sentimento, a gente falou bastante desse fundo emocional. Todas as patologias, claro, com exceções das questões físicas, todas as patologias, ela tem um fundo emocional, ela tem uma causa emocional? É assim, quando a gente fala de emoção, é uma coisa, hoje as pessoas usam muito esse termo, né? Fundo emocional, psicológico. Então a gente tem que entender o seguinte: as doenças são programas biológicos de sobrevivência, tá? Então ele é comum a todos os animais. Então isso é muito importante, porque às vezes, isso é emocional, isso é do psicológico, mas muitas vezes é simplesmente uma sobrevivência da natureza, tá? Quando que nós não podemos aplicar os conceitos das 5 leis? Quando, por exemplo, nós temos uma história de trauma, então eu sofri um acidente e tive uma fratura por causa disso, então não tem uma explicação de um choque biológico, sim um choque traumático direto. Situações de envenenamento ou intoxicações, né? Uma cobra te pica, muitas vezes você tem a reação daquilo ali, ou em situações de desnutrição, né? A falta de algo que pode gerar uma deficiência, tá? Para todas as outras
doenças, nós vamos ter sempre essa relação que o Dr. Hammer determinou e documentou ao longo dos anos com muita precisão, que é a relação entre a psique, o cérebro e o órgão. Então nós vamos dizer que sempre, tirando essas exclusões, nós vamos ter essa relação. Doutor Alain, a gente está chegando no final do nosso programa e eu quero deixar aqui, além do nosso agradecimento, que você deixe uma mensagem final para os nossos colaboradores, para os nossos telespectadores, para todos que estão nos assistindo. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, dessas inúmeras questões respondidas de forma muito brilhante pela sua competência, mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem final para todos os nossos telespectadores, todos que estão nos assistindo. Ficou aqui já claro os caracteres, aqui o Bruno já colocou e-mail, dúvidas, manda que nós teremos mais e mais programas sobre isso, mas deixa aqui a sua mensagem final, por favor, e muito obrigado pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. Bom, a mensagem que eu deixo, o meu grande sonho sempre foi como profissional ao longo desses anos estudando, né, é que as pessoas pudessem ter mais conhecimento, né, porque eu ao longo desses anos de experiência eu pude ver claramente que uma pessoa com mais conhecimento, ela acaba tendo um pouco mais de autonomia. E frente a situações onde ela sente que não tem saída, que não existe a cura, que isso é maligno, que eu estou diante de um mal que eu tenho que vencer, ela tem uma compreensão diferente. Essa compreensão ajuda sem dúvida nenhuma a ela recrutar o processo natural do corpo de se curar, né? Hoje eu vejo muito que isso está em desuso. Parece que se eu não fizer uma intervenção, se eu não tomar um remédio, o meu organismo não vai conseguir curar. E se a gente estuda realmente o corpo, né, e os mecanismos que o corpo tem de se ajustar, a gente vê que tudo que a gente precisa está dentro da gente. E que muitas vezes o que é necessário é que a gente possa fortalecer isso daí, resgatar isso daí. E ninguém é mais importante nesse processo do que a própria pessoa, né? Não é o terapeuta, não é o método que ela vai usar. Então, na ótica das 5 leis, eu acho que justamente é isso que é dado para a pessoa. Conhecimento, né, responsabilidade e uma palavra que me agrada muito, autonomia. Então essa é a mensagem que eu deixo para todas as pessoas buscarem um pouco mais de conhecimento. Chegamos então ao final do nosso programa. Agradeço a você, nosso telespectador, muito obrigado pelas suas perguntas, pela sua participação. Mande aqui suas dúvidas no nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br, sempre agradecendo a sua presença. Lembrando, Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.